Uma boa tarde a todos. Nesse momento aqui, dando início à audiência pública da prestação de contas do segundo quadrimestre, né, da saúde. Nesse momento, eu já passo a palavra à secretária municipal de saúde, Júlia Putomati. Com a palavra, secretária. Boa tarde, vereador. Boa tarde a todos. Vamos dar início à prestação de contas do segundo quadrimestre de 2023, em cumprimento à Lei Complementar 101 de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, e à Lei Complementar 141 de 2012, que prevê o coeficiente de aplicação de recursos em saúde. Vamos começar pelas receitas, gente? Isso aí é um breve detalhamento, né? Nós fizemos uma previsão anual de receitas batendo 1 bilhão e 65, o percentual arrecadado até 31 de agosto de 2023, 731 milhões, comparativamente, discretamente superior a 694 do ano passado. As receitas adicionais para o financiamento da saúde na ponte estadual, o detalhamento, PAB estadual, cobertura vacinal, restituições, discretamente superior também em termos de comparativo ao segundo quadrimestre de 2022. É importante só fazer uma observação, gente. Essas fontes são fontes municipais de sistema e são dados que são validados pela Secretaria Municipal de Finanças, tá? Economia e Finanças. Emendas estaduais, até o segundo quadrimestre, pagas. Deputada Márcia Lia, valor de R$ 150 mil, com a finalidade de aplicação em equipamentos. Outras receitas adicionais para o financiamento de fonte federal. Importante notar, gente, que o segundo quadrimestre de 2022, o total arrecadado, em função de repasses da Covid, nós temos ali várias rubricas associadas ao financiamento, então, vocês veem que cessou a partir desse ano. É importante notar. E, na questão do repasse, também, destaque para o piso de enfermagem, o valor já consta da nossa arrecadação, fazendo um total de 46 milhões, discretamente inferior ao arrecadado em 2022, quadrimestre a quadrimestre. Repasses de emendas federais parlamentares, deputado, agora ministro Alexandre Padilha, valor de R$ 182.140 para custeio da entidade Sorri. Outras receitas para o financiamento da saúde, até o segundo quadrimestre, são discretamente inferiores ao total arrecadado do ano passado, na forma de impostos, taxas e contribuições. Podemos passar? E aí o comparativo, demonstrando o total bastante vultoso, significativamente relevante de receitas municipais para aplicação em saúde. Destaque que é sobre esse coeficiente, sobre esse total de arrecadação, que é feito o cálculo do coeficiente de aplicação. Agora, nós vemos aqui o detalhamento por despesas com a saúde, por grupo de despesas, aí detalhando as fontes municipais e federais, o total liquidado, que é o mecanismo, a metodologia de apuração, o total geral 222.727.000, lembrando, até 31/8/2003, despesas com saúde, despesas liquidadas, vis-à-vis as 2022 e 2023. Nós temos aí um total de pessoal em cargos sociais, e aí nós temos algumas observações a serem feitas sobre essa rubrica. Ligeiramente superior no caso de 2023, e nas despesas correntes, o que consta nesse aumento? Importante notar, estratégia de saúde da família, os contratos, de uma maneira geral, de manutenção, que foram ampliados para custeio da máquina, atualizados, medicamentos, reposição de compra de medicamentos que nós fizemos, o contrato da VERSB, que está sobre o Meridota, né? A questão também de locações de veículos, viaturas, UTPs, e os salários dos ACS, agentes comunitários de endemias, né? Então, é isso. Essa variação é basicamente notável nessas rubricas. Depois, nós temos aqui a distribuição em termos percentuais e a aplicação em saúde, comparativamente ao ano passado, ao segundo quadrimestre do ano anterior, receitas próprias, ligeiramente superiores, e a aplicação em 24%, portanto,
9% superiores ao percentual da lei. Vamos falar sobre a rede agora, os dados assistenciais, importante. Nós temos aqui o percentual total de urgência de especializada, saúde mental, atenção primária, ligeiramente, na verdade, vamos dizer que é quase cravado, né, gente? Nós temos uma diminuição no caso da saúde mental, porque nós tivemos, foi aberto concurso, 5 passaram, apenas 1 assumiu, 2 exonerações de médico, psiquiatria e 1 afastamento. Então, a gente tem o reflexo automaticamente no número de atendimentos que diminuiu, basicamente, visivelmente, no caso da saúde mental. Isso está sendo reposto agora, nos próximos meses, com as novas contratações. Próximo, por favor. Visivelmente, a urgência pressionada, 56% do número de atendimentos médicos por tipo de serviço, 56% recaem sobre a urgência e emergência, 38%, só um pouquinho, para a gente fechar esse número, né? Atenção básica, unidades especializadas e saúde mental. Pode passar para o próximo. E aí nós temos aqui os dados dos atendimentos médicos na atenção primária. Clínica, nós tivemos, é importante dizer que foram abertas, foram feitas ao todo quase 10 exonerações, o reflexo da diminuição, nós estamos fazendo a reposição agora. No caso da ginecologia, eram 3 vagas e foram, só conseguimos chamar mais 2, então existe uma vaga ainda por ser preenchida para repor o valor sobre o quadrimestre, o número de atendimentos. No caso de programa Mais Médicos, nós tivemos desligamento de profissionais, o que explica também a diminuição no número total de atendimentos quadrimestre a quadrimestre. E agora, recentemente, nós chamamos, depois a Benita pode ser, são 4 médicos que foram chamados agora, né, no último quadrimestre do programa Mais Médicos. 7. É importante que isso está sendo recomposto, devemos ter reflexo no próximo quadrimestre. Também, majoritariamente, atendimentos clínicos, atenção primária, seguidos pela estratégia de saúde da família, muito importante. Próximo, atendimentos médicos da rede de urgência, aí por unidade de serviço. Temos aí manutenção, um aumento discreto, bastante discreto, de 1% praticamente, quadrimestre a quadrimestre, mantendo no mesmo patamar. Depois nós temos aqui, majoritariamente, a UPA Bela Vista, até por conta da cobertura da região, maior território, 30%. Agora, da odontologia, nós tivemos um aumento de 35%, quadrimestre a quadrimestre, isso basicamente em função de reorganização de serviço e chamada de novos profissionais. Cobertura de condicionalidade do seu programa Auxílio Brasil, é importante mostrar aqui que houve, no caso de famílias na primeira vigência, nós tivemos uma diminuição, e, no caso de primeira vigência, discreta diminuição. O número de... Isso, basicamente, é em função de cadastro, né? A ouvidoria, uma diminuição em função de 2 rubricas, basicamente, pedidos de informações e solicitações. Isso, a sazonalidade explica, no caso da Covid, a gente ter capturado o segundo quadrimestre de 2022, ainda estávamos com muitas informações e solicitações, até por conta de resultado de exame e tudo mais, era até prevista essa diminuição, e foram exatamente nas 2 rubricas. Depois nós tivemos, no caso do SAMU, a manutenção de um discreto aumento, previsível, em termos do número de atendimentos. Próximo. Aí nós tivemos o programa consultório na rua, onde nós tivemos um incremento substancial de 133% no número de atendimentos, basicamente em função de reorganizações da equipe e qualificação da equipe para o serviço. Programa municipal de tratamento fora do município, TFD, com aumento de 42%, também em função de ampliação de frota e oferta de vagas de serviços fora, né, de atendimento fora do município. Embaixo, nos transportes da UTP, um aumento de 6% em função disso também. Equipes multidisciplinares de atenção domiciliar,
Tivemos um aumento, no caso do quadrimestre, de quadrimestre a quadrimestre, tanto o número de pacientes avaliados como pacientes admitidos. No caso dos avaliados, um aumento de 13%, e, no caso dos pacientes admitidos, 3%, discreto, porém consistente. Revisão dos processos de trabalho resultou numa ampliação importante das equipes multidisciplinares de atenção domiciliar. Então, nós tivemos aí um aumento de 70 para 110, 57%, média de pacientes acompanhados, e, na média de número de visitas, 44%. Programas de nutrição, números de inscritos. E aí, basicamente, nós tivemos um incremento importante no caso do programa de nutrição e suplementação alimentar, um aumento de demanda é o que explica o aumento na demanda aí por esse serviço no município. Na questão do quantitativo de servidores líquidos, em termos de déficit, nós tivemos, no segundo quadrimestre, uma necessidade de reposição de 43, e, no caso do segundo quadrimestre de 2023, um número maior de admissões, que resultou, entre aspas, num resultado positivo de 91 líquido, né? Um balanço de 91 contratações adicionais, além das reposições. No caso do número de pacientes atendidos nos dispensários, vis-à-vis o número de medicamentos dispensados, nós tivemos, no caso das unidades básicas de saúde, um aumento de 11,4% no número de pacientes atendidos, acompanhado por 12% no número de dispensações. Isso é importante porque demonstra a consistência do trabalho e a regularidade da dispensação, o comportamento, portanto, válido, né? No caso também das unidades de saúde da família, segundo quadrimestre, em relação a 2023, um aumento para 2023 de 54%, embaixo, em torno de 50% também, no caso de medicamentos dispensados nas unidades de saúde da família. Departamento de Saúde Coletiva. Aqui é importante mostrar, gente, nós temos, até 31 de agosto, nós estávamos na 34ª semana epidemiológica. A gente está demonstrando aqui a queda de casos positivos de dengue por semana epidemiológica. No caso da vacinação, é importante a gente dizer da cobertura vacinal para crianças menores de 1 ano, e aqui pedimos atenção para o caso da gente ter apenas a BCG acima de 95%, o restante temos espaço para melhorar a cobertura vacinal para crianças menores de 1 ano. Aí são os dados. Importante dizer que tem espaço para a gente melhorar esses dados de vacinação. Número de casos confirmados de tuberculose, embora... Só um pouquinho, volta um pouquinho só, Fábio, só para mostrar uma coisa, gente. O BCG é a vacina que previne a tuberculose. Embora a gente tenha esse dado acima de 95%, não obstante, nós temos, no município, casos confirmados de tuberculose que mostram que os adultos se andaram... Nós temos que ver o esquema vacinal para a proteção dos adultos. Então, nós tivemos aí um número de casos que estavam praticamente estabilizados há 20 anos atrás, né, 4 casos em 1 ano, nós temos agora até agora, 87 casos confirmados. Então, a tuberculose não está extinta. É mais importante ainda que a gente reforce o esquema vacinal e controle dessa nova cepa aí, mas que é uma doença que estava extinta centenariamente. Número de doses, aí caímos novamente na questão de cobertura vacinal. É importante mostrar que os grupos prioritários, 45%, 46% praticamente, tem espaço para ampliar muito mais em termos da influenza. Nós precisamos fortalecer nossa conscientização. No caso de idosos, a gente tem 53%, e, no caso, ainda, eu acho que o que precisamos melhorar aqui, no caso de gestantes, trabalhadores mesmo da saúde, isso é a vacinação da influenza. Pode ir na próxima. No caso de Covid, nós tivemos aqui o percentual sazonalmente ampliou agora para outubro. Para setembro, nós temos algum afluxo aí já esperado em função da circulação de uma nova cepa. Número de óbitos e letalidade por Covid, mais uma vez, reforça-se fortalecer e atualizar o esquema vacinal. Nós estamos relativamente comportados no primeiro quadrimestre, entretanto, a gente tem que reforçar, porque cada vez o esquema vacinal tem que ser atualizado, né? Total de óbitos 28, até agora, no primeiro quadrimestre acumulados, e letalidade na ordem de 0,4.
Número de doses aplicadas, mais uma vez, aí nós temos aí, gente, população em geral 88%, quase 89%. Importante reforçar que tem espaço para atender a população. Nós estamos oferecendo vacinação, ampliando os horários de oferta de serviço nas unidades, e é importante que a população se vacine e atualize o esquema de imunização. Atividades educativas do departamento, relacionadas à dengue, leishmaniose, o número de atividades, percentual sobre a população atingida. Importante colocar que as atividades de vigilância em zoonose, sobretudo contra o escorpianismo, que foi hoje tema de matéria na televisão, e que a gente está trabalhando atentamente para reverter, né? E, por fim, as ovitrampas e as mosquitraps, que são os números do esforço, na verdade, da quantidade de ação nos territórios, resultante do trabalho incansável do nosso Departamento de Saúde Coletiva. Obrigada. Terminei. Estamos abertos aí. Secretária, como é uma audiência, né, que é convocada pela própria secretaria mesmo, né, a senhora que toma conta, a senhora Não. que segue. Nós estamos abertos a perguntas, a tirar dúvidas. Eu acho que é importante, até por conta do cumprimento à lei, a gente ter esse espaço de debate aqui. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, secretária, servidores, vereador Locadora, que também preside a Comissão Permanente de Saúde da Casa. Secretária, eu tenho duas preocupações centrais que eu trago para essa audiência, muito rapidamente, e gostaria de perguntar de forma muito direta. Nós tivemos notícia, e, infelizmente, não é pela primeira vez, que o Conselho Municipal de Saúde rejeitou as contas, não deu o seu aval às contas da Secretaria. E os dados apresentados pelos membros deste controle social trazem grande preocupação a essa casa, porque tem a ver, nos apontamentos feitos pelos conselheiros, com previsão, aumento de investimento sem consequente execução que possa sinalizar melhorias no atendimento, que hoje a gente, por exemplo, de fato, assim como apontou o Conselho, não vemos. O que a senhora, que com certeza tem conhecimento dessa decisão tomada pelo Conselho na última segunda-feira, o que a senhora tem a nos dizer em relação a essa rejeição pelo Conselho? Boa tarde, Estela. Obrigada pela pergunta. Nós apresentamos apenas os dados financeiros da execução da prestação de contas. Portanto, o Conselho, se ele tiver que se manifestar e ainda não foi formalizado em ata, ele vai ter que justificar a rejeição, tecnicamente. Os dados assistenciais, eu convidei, inclusive, os conselheiros para participarem da reunião de hoje, onde, na oportunidade, nós estamos detalhando a ação por tipo de serviço, os quantitativos e todo o esforço que a Secretaria tem feito no último quadrimestre e prestando contas, assim, da área assistencial. Nós vamos anexar essa prestação de contas assistencial para o Conselho. Na segunda-feira, não tínhamos consolidado os números ainda, por isso que nós pedimos para fazer o acompanhamento na audiência de hoje, na oportunidade. E é nesse sentido que nós estamos aguardando, após a análise dos números assistenciais, não só do financeiro, mas do cumprimento da Lei Complementar 141, a gente espera ter uma discussão e estamos abertos a discutir toda a execução e a prestação de contas do último quadrimestre, como manda a lei. O Conselho foi convidado? Tem alguém no plenário pelo Conselho? Qual que é o seu nome? Carlos. Mais alguém? Tá. Você está como titular, Fátima? O Carlos, você gostaria de falar? Eu acho que seria importante o Conselho se manifestar, já que me parece que, na discussão havida na segunda-feira, não foi uma discussão apertada.
Boa tarde, boa tarde. Se você quiser usar a tribuna, né? Não sou eu que estou comandando, mas você fica de frente para as pessoas, acho que você ficaria mais à vontade. Tudo bem, secretária? Não, na tribuna, vai lá na tribuna. Tribuna, vamos lá. Boa tarde a todos. Bom, eu sou membro do Conselho Municipal do biênio 2023-2025, tá? Eu não participei do conselho anterior. Mas o que foi apresentado não foi esse relatório, né? E também aqui nós vemos números, né? Tá bom? Todos aqui acham que esses números estão bons? Tudo que foi apresentado aqui, em termos de consultas. O que a gente queria mais, tá, é poder enxergar um planejamento, tipo assim, planejado, executado no quadrimestre, não em comparativo com o ano anterior. Tá? Eu acho que isso é importante. E, obviamente, todos esses indicadores apresentados aqui, quais as ações aí entram no LOA, né, para mitigar, para melhorar esses indicadores, enfim. Mas, com o que foi apresentado para a gente, tem um número pequeno, aí, um valor pequeno de investimento, e não apresentou um relatório detalhado para a gente. Tá? Apresentou um relatório sintético, não analítico, para que a gente avaliasse, inclusive para o Conselho tomar consciência de valores. Eu comprei tal coisa no valor X, né? Nós não temos a expertise necessária para estar avaliando isso, e apesar de ter a comissão de licitação do Conselho. Mas as informações foram muito vagas, né? Uma prestação de contas que está atingindo aí uma meta, né, de 24%, não sei se esse número é real ou não, com relação aos investimentos que foram planejados, será que foram executados ou não? Eu não tenho conhecimento disso, né? E a efetividade, o que resultou na ponta, né? É a palavra, é o jargão da moda, lá na ponta. Então, nossa preocupação, como conselho, não é político, não é poder colaborar, é poder trazer sugestões, é poder, enfim, né, dar o nosso parecer, para que isso realmente, como o novo coordenador, né, do Conselho, é uma construção com a sociedade, né? Então, essa transparência faltou nesse relatório para a gente, na segunda-feira. Vai ter uma reunião, quarta-feira, o pessoal trabalha, não pode vir para cá, né? Então, as colocações que eu tinha que fazer com relação a esses números, né, analisar se esses números são bons ou não, ou quais as metas a serem atingidas, né? E isso a gente tem que trabalhar em conjunto. Por exemplo, o número de PSF hoje é suficiente para atender Bauru, dentro das diretrizes do SUS? Alguém pode me dizer? Inclusive, se não, me permitirem, então, não. Isso, E nós temos vamos provisionados discutir lá no ano que LOA, vem, quanto que já. vai se investir nisso, entendeu? Porque quanto mais se trabalha na ponta, menos esforço você vai ter aqui. Menos consultas, né? Menos problemas, né? Né? Eu não sei o tempo aqui de falar, mas a vereadora falou do doutor Davi Capistrano. O doutor Davi não era de Bauru. E, na época, meu pai era secretário das Finanças do doutor Davi. Né? Do doutor Davi, não, do Tugan Gerame. Né? E o doutor Davi, ele fez um trabalho notável aqui na saúde. E espero, doutora Júlia, que a gente possa construir isso para que, quando a senhora for sair daqui, que eu acho que a senhora não tem raízes aqui,
a gente possa realmente ter uma boa lembrança do trabalho da senhora. Tá? Então, o que eu tenho para passar é isso. Nós vimos números. Tá? Se são bons ou ruins, nós precisamos avaliar. Tá? É isso. E, com relação à prestação de contas do que foi apresentado no Conselho, estava muito incipiente mesmo, nós rejeitamos, porque 7 páginas e não dá para comparar. Tá? Investimentos, tem lá vários investimentos que foram feitos, mas não se sabe qual o valor, enfim. Ficou muito, realmente, a desejar. Tá? Mas eu desejo que a senhora tenha realmente um bom desempenho na secretaria, que isso vai ser bom para todos, né, que deixe para a gente aí um legado muito bom, né, na saúde. Muito obrigado, e eu acho que essa é a minha colaboração. Queria fazer um comentário em cima disso. Eu fiz aqui até alguns apontamentos, por exemplo, me preocupa números colocados aqui, por exemplo, 25% de queda nos atendimentos da saúde mental, de um exercício para outro. Me preocupa aqui os dados em relação à população de rua, 133%, mas me preocupa alguns dados sobre essa população também, no caso de gestantes em situação de rua, o atendimento odontológico, uma série de questõezinhas aqui colocadas, mas eu quero concordar aqui, e eu não vou aprofundar, eu quero concordar aqui com a avaliação feita pelo Carlos, e eu queria, inclusive, sugerir à secretaria, não à secretária, essa é uma sugestão para governo, não para equipes, de que esses relatórios, para as audiências de quadrimestre, não apenas viessem esculpidos por essa preocupação colocada aqui pelo Carlos, mas que chegasse para casa com pelo menos uns 2 ou 3 dias de antecedência. Porque, para que a gente... Eu não falo pelos outros, né? Cada um fala por si. Mas eu tenho agenda manhã, tarde e noite. Então, você recebendo na manhã, fica pouco tempo para você se reunir com a equipe e consultar as pessoas com quem você dialoga, para você estabelecer aqui uma análise mais crítica em relação à avaliação do quadrimestre. Porque, como bem pontuou o Carlos, aqui nós não estamos... nós não vamos trabalhar apenas com um comparativo, nós precisamos fazer uma avaliação concreta do que foi investido e executado no quadrimestre. E, pelos diálogos que tive com vários representantes do Conselho de Saúde, que é um órgão que eu respeito muito, até porque, além de controle social, ele tem um papel deliberativo, essa questão da execução no contraponto com o aumento, o suposto aumento do investimento de algumas áreas, é o que tem levado o Conselho a se debruçar e dar essa mensagem, ainda que pareça simbólica, para mim não tem nada de simbólico. Para mim tem de definitivo, porque em anos e anos assim, a gente teve mandatos em que a relação do controle social com o mandato era muito polêmico. De qualquer maneira, é nessa gestão que a gente começa a ver o Conselho se levantar para fazer esse tipo de apontamento. Ainda que a primeira não tenha sido sob o seu comando na Secretaria de Saúde. Então, eu queria referendar aqui a preocupação trazida. Eu estou vendo lá que tem alguns cartazes, eu não estou conseguindo ler daqui. Dá para trazer aqui para a gente ler? Por favor. A iluminação aqui não permite que a gente consiga ler de tão longe. Posso pedir a fala, Estela? É a Rose? É a Rose? Sim, sou eu, Estela. Oi, Rose, eu não estou acompanhando o virtual, por isso que eu nem vi que estava transmissão e com o Zoom. Claro, deixa só eu ver aqui, Rose, os cartazes que o pessoal trouxe aqui. Trinta dias se passaram, até agora sem solução. Cadê o nosso dinheiro?
Cadê a empresa solidária? Só queremos nosso pagamento, cadê os direitos trabalhistas? Somos mães e pais de família. Qual que é o seu nome? Francine, você poderia explicar ali, no microfone? Da vigilância? Fica à vontade. Boa tarde a todos. Eu sou a Francine, sou ex-funcionária da empresa Kelson. A Kelson. Nós estamos já 30 dias sem uma solução do nosso pagamento, sobretudo, e estamos aqui aguardando alguma solução da imprensa, da prefeita, dar alguma posição para a gente, que a gente já está cansando de esperar. Somos mães e pais de família. Eu não sei, secretária, claro que você pode falar, você que está conduzindo, inclusive, a audiência sua, né, de prestação de contas. Eu queria só dizer para os vigilantes da Kelson e Kelson que nós chamamos, assim, a gente tem sido procurado diversos vereadores todos os dias sobre essa questão. Né? Não só sobre essa questão, mas sobre alguns outros detalhes em relação a como está sendo superado a ausência da vigilância patrimonial nas unidades. Quero dizer qual foi a providência que nós tomamos desde ontem, e essas convocações devem chegar para o governo. Nós convocamos pela Comissão de Fiscalização e Controle para a próxima quarta-feira, né, da semana que vem, às 9 horas, aqui no plenário da Casa. O governo vai receber oportunamente a convocação por parte da mesa da Casa. Nós estamos chamando a saúde, a finanças, a administração, e o gabinete da prefeita para debatermos não apenas esse contrato, que já teve a publicação em Diário Oficial da extinção desse contrato, né, da rescisão deste contrato, mas em que pé está, né, e quais os valores envolvidos, quais as providências financeiras e jurídicas, que realmente tem muita gente ligando. Né. Hoje, por exemplo, eu recebi mensagem de pessoas que disseram que está passando fome. De pessoa que, depois de 15 dias, já tem notificação de despejo, né, que a gente sabe qual que é a relação. Então, sem entrar no mérito desse debate em si, eu queria dizer que nós convocamos para discutir não só esse contrato da Kelson, mas para discutirmos algumas questões que têm sido apontadas nos últimos dias e que nos preocupa muito sobre essa cessão, parceria, utilização do contrato que envolve a Infinity, que presta serviços na educação, o contrato emergencial, que nós apontamos questões gravíssimas em relação à condução, e o edital, né, que, inclusive, o próprio jurídico apontou pela necessidade de tramitar conjuntamente com o processo emergencial para a garantia da legalidade, não é, do emergencial em relação à questão da vigilância. Esses 4 temas, em relação aos processos que eu mencionei, nós, enquanto Câmara Municipal, vamos estar debatendo com o governo, aberto, naturalmente, a todos vocês que quiserem, né, a população e a imprensa, na próxima quarta-feira, 9 horas da manhã, aqui no plenário da Câmara Municipal. Por quê? Porque as pessoas nos perguntam e nós não estamos lá. Porque nós temos o papel de fiscalizar, não é? Mas nós não temos o poder de decidir. Mas nós podemos e devemos acompanhar os passos, porque diz respeito a pais e mães da nossa cidade. E, realmente, não sou só eu, não. Muitos vereadores têm recebido esse apelo de vocês aí nas últimas 3, 4 semanas, principalmente. Tá? Isso é o que eu tenho para dizer como vereadora e como presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, seguramente com o aval aqui também do presidente da Comissão de Justiça, vereador Locadora, que tem feito, em praticamente todas as ações, a gente tem feito parcerias. Né? A fiscalização atua com a educação quando o assunto é educação, a fiscalização atua com a saúde quando o assunto é saúde, para trazer da melhor forma possível, às claras, algumas questões que causam dúvidas, e para a gente não só fiscalizar, mas ajudar no processo de encontro de solução ou de responsabilização, né, dos que, por uma razão ou outra, possam ter se portado ou tomado decisões que possam causar prejuízos a terceiro. Vereadora, gostaria de pedir, o doutor Vitor acompanha o nosso processo jurídico, a nossa assessor de gestão, eu gostaria que ele explicasse, até porque ele tem feito a interface com a Procuradoria nesse sentido. Doutor Vitor, por favor, a palavra. Boa tarde a todos. Vereadora, com relação à empresa Kelson, nós estamos em contato com o sindicato.
a única forma que a prefeitura poderia pagar seria através de uma ação trabalhista que todos os trabalhadores ingressassem. Por quê? Porque a prefeitura não tem um contrato individual com cada vigilante. O contrato era com a empresa. Então, a prefeitura, buscando celeridade, procurou, conversou tanto com o sindicato como com a Procuradoria Contenciosa. Está sendo ingressado com uma ação de consignação em pagamento, na qual o sindicato será chamado assim que oportuno, para que seja identificado cada trabalhador e possa receber. Este foi o caminho que a municipalidade encontrou, que houvesse celeridade no recebimento dos vigilantes. Olha, deixa só eu dizer uma coisa, gente. Eu não acho que nós vamos esgotar isso aqui hoje, porque nós precisamos estar na mesa com a saúde, com o jurídico, com a finanças e com o gabinete da prefeita. Por isso que nós chamamos uma reunião específica. Por exemplo, além de vereadora, eu sou advogada. Eu tenho uma visão que destoa, porque, em que pese a contratação ter sido da empresa, todos esses contratos geram uma responsabilidade solidária da administração, com quanto terceirizou um serviço. Mas esse é um debate jurídico que a gente tem que fazer com o jurídico, com a saúde, com o gabinete da prefeita e com as empresas envolvidas. Mas é um debate longo. Né? Como hoje é prestação de contas do quadrimestre, eu acho que está registrado a manifestação de vocês. Quero parabenizar, é importante, porque aqui é a casa do povo. Mas, se tem um problema, tem que vir, tem que colocar, para nos ajudar, inclusive, a nortear. E vamos buscar a solução. É isso. Da minha parte, é isso. A secretária que comanda a reunião, Rose, mas eu acho que você está livre aí para falar. Rose? Boa tarde, vereadores. Boa tarde a todos. Boa tarde, Júlia. Em nome da Júlia, cumprimento todos os presentes. Quantos diretores estão aí hoje da secretaria? Diretores técnicos. DEUA, Departamento de Gestão, estão todos aí os diretores? Estão me dizendo aqui que sim, Rose. Porque na nossa reunião ninguém se manifestou, somente o pessoal do gabinete da secretária. Estávamos Esse presentes, já foi Rose. para nós Nós estávamos grande. online, estávamos todos Segundo, online. E o pessoal que estava no gabinete não apareceu na tela, mas nós estamos. O que nós estamos contestando no Conselho é o seguinte: em 2021, nós não tivemos investimento na saúde devido à pandemia. Então, para 2022, foi programado um investimento por volta de 11 milhões na Secretaria da Saúde. Investimento que nós escolhemos, os conselheiros, investir em unidades de saúde, em aumento de portas abertas para atendimento ao usuário, construção de unidade de saúde, ampliação de serviço, manutenção da rede já existente, manutenção da rede, prédios que têm goteira há anos, porta caindo, telhado com problema, falta todo não sei aonde, um monte de equipamentos quebrados nas unidades, falta cadeira em consultório médico dentro da UPA. Olha que coisa absurda, o paciente não ter cadeira para sentar dentro do consultório da UPA. Era essa a diretriz esperada pelo Conselho. Mas aí, o que acontece? Não houve investimento. Quando chegou no último quadrimestre, compraram aí quase 5 milhões de computadores, sem consultar o Conselho. Não consultaram o Conselho. O que nós vamos fazer com essa verba para gastar esse ano? Não, foram lá e compraram 360 computadores.
sem perguntar se era prioridade, se tinha tanto computador assim quebrado, se estava faltando tanto computador, se nós não ampliamos a rede, não ampliou nem o prédio da administração da secretaria. Não teve aumento de nada, não aumentou o prédio do SAMU, não teve mais uma sala, não teve mais nada. Não era prioridade. A prioridade era o atendimento ao paciente. É aumentar o número de unidades de portas abertas, de PSF, para atender o paciente, para que ele não fique anos na fila de espera de cirurgias, exames e consultas especializadas do Estado. Era isso que nós queríamos. Então, a LOA do ano passado passou para este ano 6 milhões para ser gasto em 2023. Até agora, tem uma previsão de gasto de 3 milhões 750. Nesse quadrimestre que a doutora Júlia apresentou, que é o mandato dela, ela colocou assim, en passant, porque não tivemos detalhes, como disse o Carlos, para nós nada foi detalhado, nós somos da Comissão de Fiscalização do Fundo, nós já deveríamos ter recebido em pendrive todos os acontecimentos detalhados do fundo para que nós analisássemos, não recebemos. Também não foi comunicado para nós se nós queríamos a troca do sistema de telefonia, ampliação de compra de software, que foi feito, segundo a Júlia falou na reunião do Conselho. Não foi perguntado para nós se nós queríamos que gastasse nisso ou se inaugurasse uma unidade provisória no Tangarás, assim como o Rodrigo Agostinho fez, assim como o Gazeta fez, assim como o Tugangerame fez, para que abrisse portas. Aluga-se prédio para administração, aluga-se prédio para o Promai, para transferir o Promai para bairro de luxo, aonde pobre não vai, não tem nem acesso. E não consulta o conselho o que quer fazer com o dinheiro do investimento. Nós estamos ali, não é a Rose. Eu represento as associações de bairro de Bauru. Os sindicatos, tem lá seus 6 representantes de todos os sindicatos de Bauru. Tem as associações, tem também as entidades assistenciais, os prestadores de serviço, as universidades, tudo está dentro do Conselho Municipal de Saúde. Não é meia dúzia de babaca querendo encher o saco da Secretaria da Saúde, gente. É o dinheiro público minguado que nós estamos esperando o atendimento ao paciente da atenção básica. Precisa ampliar, mas o dinheiro está aí. Esses 24 milhões vai comprar equipamento para o hospital municipal, que a gente nem sabe se vai ter, não tem emenda parlamentar para construir prédio, não tem aonde vai construir, não é problema nosso, como nós falamos na reunião com a Suelen, dentro do gabinete da Júlia. O problema do hospital municipal só vai existir com emendas parlamentares. Em 5 meses, até maio, não precisa comprar equipamento para o hospital. E o que nós queremos saber é o que foi feito nos 4 meses. Não é a comparação desse ano com o ano passado na apresentação deste quadrimestre. Este quadrimestre não aconteceu nada. Nada de novo. E nós temos, sim, o que colocar no relatório, e já estamos fazendo o relatório, e vamos apresentar o relatório ao Tribunal de Contas, à Câmara Municipal, ao Ministério Público e a quem mais quiser ver. Nós queremos que as coisas realmente funcionem com o Conselho. Ouça primeiro o Conselho antes de fazer. Não faça entre 4 paredes, porque nós não vamos aprovar. Tenho dito. Viu, Rosso? Tem que dizer também a falta de medicamentos e insumos que
que está faltando também. Porta quebrada na UPA faz um ano. Cadê o todo que foi pedido lá na Nova Bauru? Custa R$1.000 o todo, não tem dinheiro, mas compra telefonia. Telefonia não interessa para o paciente que não consegue entrar. Diminuir o número de pacientes de doença mental. Ninguém procura mais. Vai direto na UPA. Por que vai no CAPS? Tem pouco atendimento, pouca equipe. Não amplia serviço. Vai lá fazer o quê? Não tem ampliação de porta. Não aumenta a porta. Vocês me desculpem, minha pressão está até alta, porque sou eu que estou aqui com 4.260 pessoas inscritas na Casa da Sopa, que não consegue fazer ultrassom, tem que pagar o pobre, porque está em gravidez de risco. Eu tenho aqui, ó, na minha frente, eu tive que pagar. Eu tive que pagar particular. Porque a menina tá grávida com gravidez de risco. Porque só tem para daqui 1 mês, 2 meses. Como que nós vamos trocar telefone, rede de telefone, colocar software de 20 milhões, 18 milhões, para um contrato de 2 anos? Gente, vamos acordar. O pessoal pode ser esperto, veio gente lá da capital que fala grosso, mas nós somos aqui. Caipira, que não somos bobo. Nós não estamos vendo aumentar a rede. Está alugando as coisas. Eu quero saber. Estão alugando isso, alugando aquilo, terceirizando serviço. Como que vai manter a FUNPREV? Perguntaram para nós. Vieram perguntar para o Conselho sobre o aumento salarial das enfermagens. Vieram perguntar para o Conselho, que é deliberativo. Vieram perguntar para nós essas coisas? Não. Ninguém veio perguntar para nós. E nós temos cara assim de pobre, de mal vestido, de bobo. Mas as coisas doem. A dor do meu vizinho dói em mim. A dor dos meus parentes pobres dói em mim. E eu brigo por eles, e todo mundo que está aí na Câmara me conhece há anos e sabe que dói muito mais a dor daqueles que... E outra coisa, vamos mandar desligar todos os aparelhos de ar-condicionado do prédio da Secretaria da Saúde. Porque eu estava lá outro dia, uma sala que estava com um ar com problema, o técnico veio imediatamente consertar, que era a sala de reunião da secretária. Mas não foi fazer a mesma pressa para consertar do pronto-socorro que está 1 ano quebrado, da UPA que está 1 ano quebrado, das unidades de saúde que está anos quebrado. Mas lá do prédio da Secretaria da Saúde, rapidamente foram arrumar. Eu quero que desliga tudo de lá. Porque eu garanto que vão resolver os problemas de ar-condicionado com calor de mais de 40 graus, paciente doente, internado em UPA e pronto-socorro. É isso que nós temos de argumento para falar lá no Tribunal de Contas, lá para o doutor Enilson Comono, que é o promotor da saúde, lá para o doutor Fernando Marcelo Helene, que é da cidadania, direito do cidadão. É isso que nós temos para falar, gritar na imprensa, gritar na Câmara. Alguém tem que ouvir a comunidade. Nós somos da comunidade. Respeite o Conselho Municipal de Saúde, senão vocês não vão aguentar ficar aqui. Porque nós vamos ser detalhistas. Nós queremos que esse dinheiro do ano que vem e essa verba que a Câmara passou seja usada com respeito. E pare de terceirizar sem consultar o Conselho. Terceirizou viaturas do SAMU sem perguntar para nós. Contrato milionário.
E tem mais. Contrato de serviço não entra no quadrimestre, porque é mensal. Essas aí não entram no quadrimestre. Pensa bem o que vocês vão falar. Nós somos bobinho, não bobão. Alguém mais inscrito? Vereadora? Desculpa, Alguém mais vereadores, inscrito? desculpa. Alguém mais? Alguém mais? Quer a palavra? É isso. Eu estou dizendo, Eu queria nós estamos só, antes de ratificando. encerrar, Não, eu gostaria só de terminar, para poder, só um minutinho, vereadora. Dizer que a conselheira, que nós estamos à disposição para fazer todo tipo de detalhamento, inclusive pedimos para que viessem hoje para a gente fazer a parte assistencial. E o que ela alega de contratações e tudo isso não foi executado nesse quadrimestre e nem será de acordo com a previsão da lei orçamentária. Então, a questão de custeio do que foi ampliado em termos de oferta de serviços, isso tudo está previsto em termos do plano plurianual e do plano municipal de saúde. Inclusive, nós insistimos que esses instrumentos tenham, os novos conselheiros, principalmente, tenham familiaridade. E estamos oferecendo, inclusive pusemos um orçamento o ano que vem de R$100 mil para a capacitação dos conselheiros, focado nisso, né, para fortalecer a ação dos conselhos e do Conselho Municipal de Saúde. Então, é importante que estamos à disposição para que os conselheiros se assenhorem das informações, tanto do ponto de vista do planejamento estratégico, do plano plurianual, do plano municipal de saúde e das ações do detalhamento, que estamos sempre à disposição, e conheçam, se familiarizem com as rubricas e com a nomenclatura, com os tipos de serviço, com a distribuição no território, e nós estamos à disposição para todo e qualquer esclarecimento. E a prestação de contas vem sendo feita na forma da lei, e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Inclusive, toda a nossa diretoria está à disposição e presente. queria só fazer uma observação e uma pergunta. A observação é que eu entendo a fala, eu vou aqui chamar de emocionada, da Rose, e que também vem no escopo do dito aqui pelo Carlos. Eu quero só fazer minhas as palavras de ambos e dizer que eu entendo e que a preocupação de ambos não é apenas se assenhorarem de dados, mas poder influir neles. O que o Conselho quer é poder exercer efetivamente o controle social e apontar prioridades e ajudar a fazer uma gestão que possa ser o mais próximo possível de uma gestão democrática. E eu gostaria de fazer uma pergunta, secretária. Do ponto de vista estratégico, alguma alteração na equipe que comanda a Secretaria de Saúde prevista para esse momento? Sobretudo, alguma alteração que possa impactar mais uma vez a composição da Comissão Permanente de Licitação? Sim, nós temos prevista a nomeação nos próximos dias de servidores de carreira que vêm robustecer a nossa equipe. Assim que forem publicadas, teremos todos ciência no Diário Oficial. Entradas com saídas ou entradas... Entradas para repor, né? Houve o afastamento de alguns servidores e outros vão assumir o local ou a vaga deixada por eles. Alguém vai deixar? Deixar? A secretaria? Como assim? Alguém que hoje esteja na secretaria, na linha de frente, vai deixar? Vai, e amanhã seremos notificados no Diário Oficial, teremos as informações. Tranquilo. Alguém mais? Então, agradeço a presença de todos. Estamos ratificando a disposição de fortalecer o papel e a atuação do Conselho e detalhar todas as informações assistenciais, sobretudo para os recém-chegados. Obrigada. Boa tarde.